Seguindo então as videoaulas sobre técnicas de proporção, eu vou lhes apresentar uma técnica excepcional, né? Que é o grid. Porém, antes de tecer comentários sobre essa técnica, eu queria te pedir para que você se inscreva nesse canal, caso você ainda não tenha feito. Te peço que você curta a minha página Realismo a Lápis by Elcio Souza no Facebook, compartilha, divulga entre os amigos. Vamos realmente transformar a página e esse canal numa fonte grandiosa de conhecimento, tá? De forma que a gente possa ajudar cada vez mais e mais pessoas, tá? Seguindo então falando sobre o grid é uma forma de retirada de proporções fantástica, técnica pura, matemática pura, permite que você reproduza fielmente cada linha da sua fotorreferência no seu desenho, certo? Não precisa se preocupar que eu falei de matemática, é uma coisa que eu vou demonstrar, uma coisa fácil realmente de fazer, tá? Mas é um método bastante conhecido, utilizado por grandes artistas do hiperrealismo mundial, né? Comprovadamente a gente consegue ver na web isso. O grid também é muito interessante, que ele permite que você transforme uma imagem referência que é pequena em um desenho grande, certo? Utilizando ali proporções matemáticas, né? Então é um método excepcional e vem reforçar aquilo que eu falei lá no início, que você não precisa de dom, tá? Nada supera a técnica e o grid é técnica pura, tá certo? Então fica comigo, acompanhe os demais vídeos, porque vem muita coisa boa por aí, tá certo? Então vamos demonstrar aqui a técnica chamada de grid, certo? Porém, antes de fazer a demonstração em si, eu vou ensinar como preparar o papel, certo? Tanto o papel que vai ser usado para você fazer o desenho, quanto o papel, né, que está contido a imagem referência, certo? Geralmente vemos bastante tutorial na internet demonstrando o método do grid, mas eu nunca vi ninguém demonstrando como preparar isso, certo? Que também não é algo de grande dificuldade, só que eu achei interessante mostrar tudo, certo? Então temos aqui a imagem referência, ela é uma imagem A4, certo? Porém, para facilitar a compreensão do método do grid, a folha A4 ela tem 29,5 de altura, certo? 29,5 de altura por 21 centímetros de largura, ok? Então são medidas ímpares e eu achei por bem, para facilitar a compreensão, transformar essa folha 4 numa folha com 28 centímetros, no caso aqui de comprimento, certo? 28 centímetros de comprimento, porque a foto ela está no formato paisagem, certo? Então achei por bem transformar ela em 28 centímetros de comprimento por 20 centímetros de altura, ok? 20 centímetros aqui. 20 centímetros. Então, para que isso? Para facilitar a divisão aqui dos quadrados proporcionais. E eu vou demonstrar agora, certo? Então, o método do grid, você tenta dividir a sua imagem referência em quadrados, ou seja, ali polígonos de mesmo lado, certo? De mesma medida de lado, ok? Então, como aqui tem 28 centímetros,
eu vou fazer quadrados de 2 centímetros. Eu posso fazer de 1 centímetro, posso fazer a medida que eu quiser, certo? Porque realmente o que vai determinar quem vai escolher a medida é você. O que significa escolher a medida? Por que você pode trabalhar com diferentes medidas? Se você trabalhar com quadrados menores, por exemplo, de 1 centímetro, você vai ter uma precisão maior, né? Você que sente muita dificuldade, eu até aconselho você trabalhar com quadrados bem menores, porque você vai saber exatamente aonde vai estar cada traço, certo? Cada detalhe do desenho, cada detalhe da foto referência. Então, você que já tem um pouco mais de prática no desenho a olho nu, né? no método a olho nu, você pode fazer um quadrado de 2 centímetros, né? Você que tem uma prática maior ainda, pode dividir em menos quadrados, certo? Com medidas maiores. Então eu escolhi aqui 2 centímetros que eu acho bacana, acho um tamanho legal. Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou dividir, certo? Com a régua. Eu vou pontuar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? 14 quadrados. Agora eu vou fazer isso em relação à altura, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados, ok? Vou dividir aqui embaixo também, vou marcar aqui embaixo, para que depois eu possa ligar cada ponto desse, certo? Vou até dar uma acelerada no vídeo, que isso aqui é só assim mesmo. Então, feito isso, marquei toda a folha, certo? 2 centímetros, 2 centímetros, certo? Aqui deu 14 medidas, aqui deu 10. Então vamos agora ligar os pontos, certo? Então é um trabalho muito simples, né? E vamos traçando toda a folha. Então, pessoal, observem que a nossa fotorreferência ela está totalmente dividida em quadrados, certo? O próximo passo aqui, nós vamos numerar, né? Nós vamos colocar letras nas colunas, certo? Nas colunas, e vamos numerar as fileiras, ok? E depois eu vou explicar por que nós fazemos isso, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, coluna A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M e N, ok? E vou numerar as fileiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok?
Então a nossa imagem referência já está pronta, certo? Para nós executarmos a técnica do grid. Agora, o próximo passo é fazer tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa folha aqui, certo? A começar transformando ela em uma folha de 28 centímetros, ok? Assim como eu fiz com a folha da referência, tá? Então eu vou transformar ela numa folha de 28 centímetros, exatamente para que tenha as mesmas medidas, tá? Essa parte realmente eu não vou repetir, que eu vou fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, certo? E agora vamos passar direto para a demonstração da técnica. Então observem que a folha já está preparada, certo? Eu deixei ela da mesma forma que a folha da imagem referência, com todas as letras e todas as numerações, todas as medidas estão totalmente iguais, certo? O interessante, antes de eu realmente começar a executar o desenho, o interessante é falar que nesse caso aqui, eu optei por fazer uma fotografia, né, um desenho do mesmo tamanho que a imagem referência, certo? Só que se eu quisesse transformar essa imagem referência em um desenho 2 vezes maior, eu iria fazer o quê? A gente chama essa técnica de técnica dos quadrados proporcionais. Então, se eu quisesse transformar essa imagem em um desenho 2 vezes maior, eu iria simplesmente multiplicar a medida aqui por 4, certo? Por 2, na verdade. Então aqui o quadrado seria 4 centímetros de lado e assim sucessivamente, certo? Então a técnica do grid ela é muito interessante por causa disso. Você consegue variar os tamanhos, você consegue fazer o desenho diversas vezes maior do que a referência. Assim como se você tivesse uma referência pequena, tá? O que não é o ideal quando nós nos dispomos a trabalhar com arte realista, nós sabemos que não é o ideal, né? Você pegar qualquer imagem referência. Mas supondo que você tivesse uma imagem referência pequena, quisesse transformar no A4, era só você fazer esse mesmo jogo de proporções. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos realmente iniciar o nosso desenho, tá? Eu vou explicar o porquê que eu coloquei letras e números, tá? Por que nós fazemos isso quando vamos usar essa técnica do grid? Eu vou começar o desenho, certo? Por essa mecha de cabelo aqui, ok? Então como é que eu vou fazer? Eu vejo que ela tá na letra J, certo? Na coluna J e na fileira 1. Então, ó, letra J, fileira 1, coluna J, fileira 1, certo? Eu localizo aqui, coluna J, fileira 1, aqui no meu papel que vai ser o desenho. Então eu já sei aonde que está esse início de mecha aqui, certo? Agora é só trabalhar a técnica do olhômetro, né? Não deixa de ser, a técnica do grid, ela não deixa de ser um método a mão livre, certo? A olho nu. Porque você tem todas as medidas, porém você vai precisar trabalhar com esse método a olho nu também,
certo? Então eu vou começar aqui a letra, quer dizer, coluna J, fileira número 1, tá? Localizado aqui, eu vou no olhômetro. A diferença é que eu tenho a base certa, ok? Uma coisa que eu vou destacar aqui, que eu esqueci de falar, quando eu fui fazer os quadrados aqui, eu tomei o cuidado de manchar, de fazer as linhas bem finas, né? Que possa ser apagado quando eu for fazer o meu, quando eu for finalizar o desenho, tá? Então observe que algumas partes aqui estão quase imperceptíveis e é interessante você fazer isso, ok? Então vamos continuar aqui, tá? Eu já observei que tem fios brancos, vou passar o boleador, ok? Fios louros e vamos seguindo. Pessoal, eu realmente não gosto de trabalhar nessa posição. Tô tendo uma dificuldade terrível porque eu gosto de estar vendo o desenho, certo? Eu gosto de trabalhar com uma certa inclinação, porém eu estou trabalhando agora dessa forma aqui por questão de iluminação e de gravação, certo? Mas realmente não é o ideal. Eu não trabalharia assim se não tivesse com essa intenção de gravar, de deixar bem à vista aqui, para que possa ser mais fácil a compreensão, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Coluna K, a fileira número 2, tá? Calculo mais ou menos aqui, ó, por onde é que ela vem, ó. Lá vamos nós de novo, boleador. Ela segue aqui pela coluna K. Tem mais fios aqui. Aqui temos essa linha, certo? Temos essa linha aqui, ó, do rosto. Observe que ela tem uma mecha, um pequeno pedaço de mecha aqui nesse quadrado da coluna K e da fileira 3, certo? Então a fileira 3, coluna K, então eu vou fazer esse pequeno pedaço de mecha aqui, ó, certo? E agora eu vou fazer essa linha, tá? Então não tem mistério, é só no olhômetro mesmo, tá? Já vou fazer essa sombra aqui, esse preto absoluto, tá? Eu vou deixar marcado. Temos aqui essa mecha seguindo por esse quadrado aqui da coluna K, certo? Temos essa mecha aqui, ó, seguindo aqui também pela coluna K.
Então observe que tudo muito bem medido e localizado facilita muito o nosso trabalho, tá? Porque você vai ter a certeza de que nada vai estar fora do lugar. É um método um pouco mais demorado também, um pouco mais demorado que o decalque, por exemplo, tá? Porém, esse aqui é um método muito utilizado pelos artistas, ok? Então aqui eu vou localizando aqui, tirando no olho mesmo e vamos seguindo.
Então, pessoal, estou finalizando aqui o nosso esboço, certo? Efetuado aqui utilizando a técnica do grid, um método eficaz, totalmente eficaz, porém muito demorado. O método do decalque, por exemplo, eu levei apenas 15 minutos para fazer esse esboço, certo? Esse método aqui está sendo muito demorado, levou praticamente o mesmo tempo que eu levei para fazer seguindo o método a olho nu, certo? Então, realmente, na atualidade, não é o método que eu costumo trabalhar. Eu não tenho tempo para perder, certo? Utilizando um método como esse aqui. Demora bastante, demora demais. E já que eu demoro muito tempo fazendo um desenho, realmente não é o caso perder tempo com um método de proporção como esse aqui. Ok? Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais uma técnica de retirada de proporções, certo? Muito bacana, muito legal. Tá aí tudo na medida, certo? Tudo proporcional. Só no ponto de eu realizar o trabalho de manchar, né? Só no ponto de finalizar, tá certo? Espero que tenham gostado, ok? Dá uma curtida lá na página, se inscrevam no canal e vamos pro próximo.